Pessoal, já tem aí mais ou menos 10 minutos desde que a gente mandou o link, né? E aí eu vou deixar essa aula gravada, então de qualquer forma as pessoas vão poder ter acesso à aula mais tarde, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, der algum problema, aí a gente encerra aqui, eu volto para o Meet e aí a gente vê o que pode fazer lá no Meet, tá? Mas de qualquer forma eu vou deixar essa aula gravada aqui, então quem for chegando depois vai só entrando aí na live, que não tem a necessidade de eu estar aceitando, né? Aí a gente consegue fazer uma coisa mais dinâmica, beleza? Então, hoje a gente vai dar continuação falando sobre o, a evolução dos animais. Caso aconteça algum problema técnico aí de você estar escutando eco, alguma coisa do tipo, vocês mandem mensagem que de vez em quando eu vou tá dando uma olhadinha no chat, tá? Para ver se está tendo algum problema. Beleza. Então, vamos lá. A gente vai falar hoje, continuar falando, né, sobre a evolução dos animais, falando sobre a ocupação dos animais no ambiente terrestre. Beleza. Como que isso aconteceu aqui no ambiente terrestre? Novamente, eu vou repetir a mesma coisa que eu disse na aula passada. Todos esses eventos aqui a gente já viu anteriormente. Só que dessa vez a gente vai estar associando estes eventos ao fato da evolução, tá? A gente vai estar associando estes eventos, o motivo deles acontecerem, com a evolução, tá? Antes a gente tinha estudado a função, a gente tinha estudado como que ocorre o processo. Hoje a gente não vai se aprofundar nesse tipo de coisa. A gente só vai entender como que este evento ou esta característica ela fez com que esse animal tivesse uma vantagem sobre os outros, tá bom? Então vamos prosseguir aí. Uma das primeiras características que a gente tem aí é a exposição ao sol, tá? No ambiente aquático, a gente não tinha uma exposição direta à luz do sol, sempre tinha a lâmina d'água para proteger aqueles organismos, né? Então, a água, ela meio que absorvia um pouco da luz e um pouco do calor e não deixava com que ela chegasse diretamente ao organismo que vive lá dentro do ambiente aquático. Então, quando os organismos saíram do ambiente aquático para ir para o ambiente terrestre, eles enfrentaram o primeiro problema, que foi a desidratação. O que seria então a desidratação? Desidratação é você perder água, né? Eles vão perder água de uma forma tão brusca, de uma forma tão violenta, que eles vão acabar morrendo ressecados, né? Eles vão ficar secos e não vão conseguir mais sobreviver, porque a água é essencial para esses organismos, para que eles possam realizar qualquer atividade para mantê-los vivos, tá? Nos vertebrados, a gente tem aí como exemplo os organismos que vivem no ambiente terrestre, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Os peixes são vertebrados, né? Mas os peixes normalmente vivem dentro do ambiente aquático. Então a gente não conta aí para essa característica de exposição ao sol. Então, nos anfíbios, a gente tem aquela característica de que eles são parcialmente independentes da água, né? Eles precisam voltar para a água no momento que eles vão fazer a sua reprodução. Logo, esses indivíduos aí vão ter algumas características de dependência da água. Eles vão ter a pele mais fina, por exemplo. Além disso, eles vão precisar fazer a respiração cutânea, já que a respiração pulmonar deles é prejudicada, né? Os pulmões dos anfíbios, eles têm um formato que não tem troca gasosa suficiente. Então, ele complementa a respiração pulmonar deficiente dele com a respiração cutânea, que é através da pele. Então, ele vai lá e coloca uma secreção por cima, né? Uma secreção de muco, um muco que vai permitir que essa pele dele realize as trocas gasosas e que também mantenha essa pele hidratada, para que ela não resseque e ele não morra lá ressecado no ambiente que ele vive, né? Quando ele está na fase adulta, ele vive no ambiente terrestre. Já os répteis, as aves e os mamíferos, eles vão possuir outra adaptação. Qual é a adaptação que estes animais aí vão possuir? Eles vão possuir uma pele
pluriestratificada. Nossa, professor, eu não sei, eu não faço a mínima ideia do que seja uma pele pluriestratificada. Muito simples. Uma pele pluriestratificada que tem várias camadas, tá? Tem a pele dos anfíbios, normalmente a que faz a fotossíntese não, a respiração cutânea, ela é bem simples, né? Ela é bem fina, então ela tem apenas uma camada. A pele dos outros organismos que não fazem a respiração cutânea, ela vai ser pluriestratificada, eu vou ter mais de uma camada, uma sobre as outras, várias camadazinhas. Além disso, a pele desses organismos aí, ela vai ser queratinizada. A queratina é uma substância que faz com que essa pele dele seja mais dura, né? E seja resistente à ressecação. Ela não vai permitir que a água saia, mas também não vai permitir que a água entre com muita facilidade. Então, nos anfíbios, a gente vai ter o muco protegendo a pele e permitindo a respiração cutânea. E nos répteis, aves e mamíferos, a gente vai ter a pele pluriestratificada e queratinizada, tá bom? Beleza. Então vamos passar para frente. Outra característica que a gente tem aqui é a variação na temperatura. Pessoal, a água, ela absorve uma grande quantidade de calor, certo? E ela demora muito para perder esse calor que ela absorveu, certo? Então, ela vai ter uma variação de temperatura entre o dia e a noite muito diferente, certo? No ambiente terrestre, certo? No ambiente terrestre, a gente vai ter uma estabilidade maior na temperatura, certo? Deixa eu só ver rapidinho aqui. Se vocês quiserem acompanhar, isso aí está na página 54, tá? 54. A gente vai até mais ou menos o finalzinho ali. Beleza. Então, os organismos que vivem no ambiente terrestre, eles vão ter algumas características que vão facilitar, né, a adaptação destes organismos para a vida no ambiente terrestre. Por exemplo, alguns animais eles vão ter preferências por sair no período em que a temperatura está mais amena, né? Não é nem tão frio, nem tão quente. Por que que isso acontece? Alguns animais têm a sua variação de temperatura corporal regida pelo ambiente. Então, o que é que acontece? Esse ambiente aí, se ele estiver muito frio, o corpo do animal tende a ficar frio, porque quem regula é o ambiente. E se estiver muito quente, a temperatura dele vai subir muito, porque quem regula é o ambiente. Isso aí é chamado de ectotermia, tá? A gente viu a endotermia lá na aula passada, a gente viu que os animais eles conseguiam manter a sua temperatura corporal constante, independente do ambiente, e a ectotermia, ele não consegue manter a sua temperatura constante. A sua temperatura é variável de acordo com o ambiente, tá bom? Então, os animais que são ectotérmicos, eles vão ter durante o inverno uma atividade reduzida. Por quê? Porque durante o inverno as temperaturas normalmente são muito mais baixas. Aqui na nossa região, a temperatura não varia tanto do período chuvoso para o período seco, né? A gente sempre tem uma temperatura um pouco acima do esperado, né? Mas em ambientes, por exemplo, que tem neve ou que seja de clima mais temperado, a gente vai ter uma variação de temperatura muito grande. Ou seja, no verão eu posso ter aí uma onda de calor com 45, 48 graus de temperatura. E no inverno eu posso ter menos 10, menos 5 de temperatura. Então, existe essa diferença de variação. Aqui o período mais frio do ano não chega a 0 graus, né? A gente não tem aqui 0 graus. Se acontece, é muito raro acontecer, por exemplo, num centro urbano ou alguma coisa do tipo, como é comum em locais onde o clima é diferenciado, né? Então,
Animais que vivem nesses ambientes onde tem uma variação na temperatura do ambiente muito grande, eles tendem a ter menos atividade no período mais frio, né? Já que ele vai dificultar muito a sua regulação para ganhar temperatura. É por isso que os lagartos, normalmente, cobra, jacaré, eles ficam no sol ali, passam um tempinho tomando sol, né? Para quê? Para aumentar a sua temperatura corporal. Aí quando ele chega num ponto que ele está com muito calor já, né? Aí ele entra na água para diminuir aí a temperatura dele, beleza? E outra adaptação que os organismos tiveram que ter ao sair do ambiente aquático foi a respiração, né? No ambiente aquático, o oxigênio ele está dissolvido dentro da água. Então, os animais eles tinham que ter uma determinada estrutura para retirar o oxigênio que estava presente dentro da água para lançar dentro do seu corpo. Normalmente, essa estrutura aí são as brânquias, né? Dentro dos vertebrados, a gente tem as brânquias que vão tirar o oxigênio da água e lançar dentro da corrente sanguínea os gases, né? E também tirar lá da corrente sanguínea os gases que são excretas, né? E jogar para fora do ambiente. Então, o oxigênio no ambiente aquático ele vai estar dissolvido na água. Já no ambiente terrestre, o oxigênio é um dos componentes do ar. Então não tem como a gente separar, eu quero respirar aqui só oxigênio. Não. O que a gente vai fazer? A gente vai respirar o ar, a gente vai inalar o ar. Dentro desse ar, a gente vai ter aí vapor d'água, a gente vai ter nitrogênio, hidrogênio, o oxigênio, gás carbônico e a gente vai ter que encontrar estruturas que vão ser capazes de reter apenas o oxigênio, que é aquilo que eu tenho interesse, né? E eliminar o restante dos outros gases que eu não tenho interesse através da expiração. Normalmente, a gente chama de nariz ou narinas essas estruturas aí que captam o oxigênio e outros gases, né, no ambiente terrestre. E o oxigênio vai ser captado através de pigmentos no nosso sangue, né? Ele vai ser captado através de pigmentos. Para quê? Para realizar a respiração celular. Vocês devem lembrar que existe uma diferença aí entre a respiração química e a respiração mecânica, né? Respiração química ocorre dentro da célula e a respiração mecânica ocorre na troca de gases com o ambiente, né? Através do nariz, dos pulmões, tudo isso aí a gente já viu no decorrer do ano, beleza? Também teve que ter uma mudança na forma de excretar, certo? O que são excretas, né? As excretas são substâncias que são tóxicas para o corpo e a gente precisa a todo custo eliminar essas substâncias tóxicas aí. No ambiente aquático, essas substâncias eram muito tóxicas e elas eram facilmente dissolvidas em água. Como esse animal, né, ele vivia em um ambiente onde tinha uma grande oferta de água, aí ele podia eliminar à vontade a água, né? Sair eliminando água à vontade, sem se preocupar com a reposição dessa água. Quando os organismos começaram a dominar o ambiente terrestre, houve uma mudança nesse quadro, né? Eles não tinham mais água suficiente para ele estar desperdiçando assim à toa. Se ele começar a perder muita água, ele vai se desidratar e vai acabar morrendo. Então, o que é que os animais tiveram que ter? Uma mudança na forma de excretar seus resíduos nitrogenados, né? Resíduos nitrogenados são o que resta do nosso metabolismo. Então, como no ambiente terrestre a gente tinha uma oferta de água muito menor, os nossos compostos nitrogenados eles passaram a ser menos tóxicos, tá? E também passaram a ser menos solúveis em água, porque aí a gente vai ter uma necessidade de eliminar água menor, né? Alguns organismos, como as aves e os répteis, eles levaram tão a sério esse negócio de não perder água na excreção que eles excretam o ácido úrico, que é praticamente insolúvel em água, ou seja, ele não se mistura com a água. Então, as aves, normalmente, quando elas vão excretar, elas excretam uma pasta esbranquiçada em cima das fezes, né? Essa pasta esbranquiçada aí nada mais é do que o ácido úrico. As aves, elas não fazem o xixi, né? Elas não urinam.
a urina dela sai no formato de ácido úrico, né? Uma pasta que fica normalmente em cima das fezes. E sem dúvidas, um dos principais motivos de conquista do ambiente terrestre foi o deslocamento, né? Para os animais. Claro, as plantas normalmente não têm essa necessidade de deslocamento, né? Elas são fixas. Mas os animais, eles precisavam se deslocar. E no ambiente aquático, eles tinham uma série de coisas que eles poderiam utilizar para se deslocar. Eles tinham as nadadeiras, eles podiam usar a força da correnteza, jato propulsão, né? Ele pode impulsionar o corpo dele. Tudo isso daí é adaptação para o ambiente aquático, mas nem isso não é possível no ambiente terrestre. A gente não tem como usar nadadeiras no ambiente terrestre. Ele não vai conseguir se locomover com eficiência. Ele não tem como usar jato propulsão. Por quê? Porque não tem substrato para ele nadar, né? Não tem água para ele nadar no ambiente terrestre. Então ele precisa de novas adaptações. Então, a maioria dos animais vai usar como forma de locomoção a musculatura do seu corpo. Alguns organismos, como os caramujos, as lesmas, né, que são moluscos, eles têm apenas a musculatura do corpo a seu favor. É uma musculatura que ela vai fazer movimentos de contração e relaxamento para que esse organismo consiga se locomover. Já outros organismos vão possuir outros tipos de atividade, né? Aliás, outros tipos de estrutura. Por exemplo, a gente tem as pernas, que provavelmente são as estruturas mais importantes para a locomoção e deslocamento no ambiente terrestre, mas a gente também pode ter as asas, né? Os insetos têm asas e eles vivem no ambiente terrestre. As aves têm asas e elas também vivem no ambiente terrestre, né? Então, todas essas estruturas aí foram responsáveis por modificar o comportamento desses animais no ambiente terrestre. Acredita-se que estas pernas tenham surgido através das nadadeiras dos peixes que são chamados de lobados, certo? Esses peixes aí seriam os ancestrais dos tetrápodes, né? Tetrápodes são aqueles organismos que possuem 4 pernas, né? 4 pés. No caso de seres humanos e alguns outros organismos, os membros superiores, né? Eles foram modificados em braços, mas originalmente eles seriam 4 pernas, né? Os animais seriam quadrúpedes, andariam de 4, né? Aí, com o passar do tempo, a gente foi tendo a posição ereta, né? E as pernas dianteiras, né? Elas foram se tornando diferenciadas para satisfazer as necessidades desse organismo. Aí a gente tem aí a modificação nos braços, certo? Mas se você pegar, por exemplo, aqui uma gazela, como é o exemplo que está aí saltando, né? Ele tem as pernas semelhantes, né? Algumas mudançazinhas aí na musculatura, mas semelhante em formato é bem semelhante, né? Enfim, prosseguindo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Boa tarde aí para a galera que chegou agora, que estão falando aí. Boa tarde. Beleza, então vou prosseguir. Tá. Uma outra característica muito importante que teve que ser modificada foi a fecundação. Lembre que no ambiente aquático, normalmente a fecundação ela era externa. Como que isso acontecia? O macho lançava os seus gametas masculinos, certo? E a fêmea lançava os seus gametas femininos, todos na água. Aí, a partir desse momento aí, o gameta masculino iria encontrar o gameta feminino e formar a célula ovo. E aí esse organismo ia se desenvolver dentro da água. Só que acontece o seguinte, no ambiente externo, a gente não tinha, no ambiente terrestre no caso, né, a gente não vai ter essa possibilidade dos gametas serem lançados assim no ar, né? Se ele lançou no ar, a fêmea não tem como lançar o outro gameta e ele se juntar e ali formar uma célula ovo. Por quê?
há possibilidade muito grande de ressecar esse gameta, certo? Antes mesmo dele encontrar o outro gameta, ele pode ser ressecado. E caso ele encontre e fecunde aquele óvulo, né? A célula ovo pode ser ressecada devido à ausência de água. Então, uma das adaptações importantes nesse ponto aqui foi a possibilidade desses organismos fazerem a fecundação interna. Normalmente, a fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea, tá? Então, o que acontece? O macho joga os seus gametas dentro do corpo da fêmea e a partir daí vai haver o desenvolvimento do embrião. Tá? O embrião pode se desenvolver dentro do corpo da fêmea ou fora do corpo da fêmea, mas a fecundação necessariamente deve ocorrer dentro do corpo dela. Este tipo de fecundação aí está presente tanto em vertebrados, né, como nos invertebrados terrestres. A grande maioria deles vai fazer a fecundação do tipo interna, tá? Nem todos os vertebrados vão fazer fecundação interna. Lembre lá dos anfíbios, né? Eles são parcialmente dependentes da água. No momento da reprodução, eles necessitam voltar para a água para que eles possam finalmente realizar a fecundação lá dentro da água, tá? Então, para que isso acontecesse, para que houvesse essa fecundação interna, é necessário um órgão copulador. Normalmente, esse órgão copulador vem no macho, né? O órgão copulador você conhece normalmente como pênis, né? O pênis é o órgão copulador dos organismos machos. Então, ele vai lá, introduz o pênis e joga os seus gametas dentro do corpo da fêmea para que possa gerar novos indivíduos. O desenvolvimento embrionário foi outra modificação importante. Por quê? Na água, a gente normalmente tinha os seguintes passos, né? Havia a fecundação externa, o espermatozoide encontrava o ovócito lá fora mesmo da água, né? E aí se desenvolvia o ovo. Dentro da água se desenvolvia a larva e depois essa larva sofria metamorfoses até se tornar um adulto. Tá? Esse é o passo a passo de como normalmente ocorre no ambiente aquático. Por que normalmente? Alguns organismos que vivem dentro do ambiente aquático, eles não fazem esse tipo de fecundação, né? Eles fazem uma fertilização interna, como é o exemplo lá das nossas baleias, dos golfinhos, que são mamíferos, né? A fecundação deles é interna, beleza? E o desenvolvimento também é interno, beleza? Então, normalmente porque existem essas exceções. Mas no ambiente externo, no ambiente terrestre, o desenvolvimento ele pode ser sempre interno ou ele pode ser externo. Quando o desenvolvimento for externo, aí ele vai ter uma necessidade, né? Que é um ovo com casca, tá? Então, imagina aí um ovo de galinha. É exatamente isso, o ovo com casca, evitando que esse animal que está se desenvolvendo lá dentro sofra uma ressecação. Além disso, há outras modificações que tornam esses organismos mais eficientes no seu desenvolvimento, que é o caso dos animais que são placentários. Tá? Os animais placentários são aqueles que possuem a placenta no momento da sua divisão, no momento do seu desenvolvimento embrionário. Então, a placenta é uma estrutura, né, um anexo exclusivo dos mamíferos. Só quem é mamífero possui placenta, mas nem todo mundo que possui. Na verdade, quem possui placenta é mamífero, mas nem todo mamífero possui placenta, né? A gente tem alguns mamíferos aí que são considerados primitivos, como o ornitorrinco, que eles não vão ser placentários. Tá. E falando em placenta e em ovo com casca, a gente chega até aos anexos embrionários. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat e aí já que eu volto. Beleza. Porque quando estamos na forma embrionária, nós nos parecemos com outros animais dessa mesma espécie, nessa mesma fase. Então,
É o José, né, que está perguntando. Bom, José, é o seguinte. Essa semelhança com outros organismos que estão na mesma fase de desenvolvimento embrionário, a gente chama de evidências de evolução, certo? Então a gente faz uma comparação entre as semelhanças entre diversos organismos. Por que que isso é importante de saber, né? Uma boa observação, inclusive. Quando a gente está na fase embrionária, a gente está num período de pouca diferenciação celular. Então, se eu tenho semelhanças com outro organismo de outro grupo, né, de outra espécie, isso significa pode significar, né, que a gente tem alguma relação de parentesco, porque a gente tem semelhanças, né? Então, o desenvolvimento embrionário ele pode ser utilizado como uma evidência da evolução, tá? A gente utiliza aí para chegar a um grau de parentesco. Lembra que eu falei para vocês quando tinha falando lá que existia a girafa do pescoço longo e a girafa do pescoço curto? Provavelmente essas duas girafas, no momento da sua divisão, no momento do seu desenvolvimento embrionário, elas tinham os embriões bastante parecidos, né? E aí elas foram se diferenciando a partir do desenvolvimento, né? Aumentando as fases do desenvolvimento, elas vão se modificando. Mas lá no comecinho elas são bem parecidas, né? No começo do desenvolvimento embrionário elas são bem parecidas. Isso significa dizer, né? A gente pode concluir que isso aí é uma relação de parentesco entre elas. Então, a melhor explicação para a sua pergunta de por que a gente é parecido com outros organismos de outras espécies, né? De outros grupos, é porque provavelmente a gente tem aí uma relação de parentesco. A gente tem algum organismo que era o nosso ancestral comum, tá bom? Isso, ó, o Leonardo falou aí, ó, porque viemos de um mesmo animal ancestral. É basicamente essa ideia mesmo, tá? Beleza, então vamos ver aqui alguns anexos embrionários importantes, tá bom? Os anexos embrionários são o saco vitelínico, dentro dos animais que possuem ovos, né? Normalmente os animais que fazem o desenvolvimento externo, eles são responsáveis por armazenar os nutrientes, né? Eles vão armazenar nutrientes dentro de uma bolsinha. E essa bolsinha aí, ela vai estar ligada diretamente com o intestino do embrião. Então, quando ele chegar lá, jogar lá dentro, o saco vitélinico vai jogar um pouquinho de nutrientes lá dentro do intestino dele e ele vai utilizar essa reserva de nutrientes aí para se desenvolver. Agora, nos animais que são vivíparos, ele vai ser atrofiado. Professor, eu não me lembro o que é um organismo vivíparo. Vivíparo é um animal que se desenvolve às custas da sua mãe, tá? Como assim, professor? Nós nascemos de um ovo, a gente tem um ovinho com casca lá e a gente se desenvolve? Não, a gente se desenvolve como? A gente se desenvolve a partir do útero da nossa mãe, né? A gente tem uma ligação, o cordão umbilical liga a gente até a nossa mãe e a gente utiliza os nutrientes da nossa mãe para nos desenvolvermos, né? É por isso que quando a mulher está grávida, as pessoas falam, ela está comendo por dois. Por quê? Porque ela está alimentando ela mesma, o organismo dela, e está alimentando o organismozinho que está se desenvolvendo lá dentro dela, tá? Então é por isso que esses organismos aí não têm necessidade de saco vitelínico. Eles são vivíparos e aí vai ser atrofiado porque ele vai utilizar os nutrientes da sua mãe. Mas os animais que não são vivíparos, né, que são ovovíparos ou ovíparos, eles vão ser responsáveis por armazenar os nutrientes. Um ovo de galinha, por exemplo, o saco vitelínico é a gema do ovo, né? A gema do ovo é uma reserva de nutrientes para que o pintinho se desenvolva lá dentro, né? Ele vai utilizar a gema do ovo para fazer o seu desenvolvimento. Aí, quando acabar a gema do ovo, aí ele vai sair e vai se alimentar de outras coisas, né? A mãe dele vai alimentar ele com outras coisas. Então, é por aí que funciona o saco vitelino, tá? E aí a gente tem outro anexo, na verdade, dois anexos embrionários aqui muito importantes. A gente tem o âmio
e tem o córeo. Ambos, eles vão ser uma camada protetora, tá? Como se fosse um revestimento, tá? Então, o âmnion, ele vai estar mais internamente, ele vai envolver o embrião, ele vai forrar o embrião todinho, né? E dentro do âmnion, a gente vai ter um líquido, e esse líquido é chamado de líquido amniótico, tá? E ele protege o embrião contra a desidratação e também protege ele contra choques mecânicos, né? Normalmente, quando a mulher está grávida, né, ela protege bem a barriga, mas caso ela sofra alguma pancada na barriga, esse líquido amniótico aí serve para diminuir o impacto que chega até o feto, né? No caso de um ovo com casca, também vai ter essa função, né? A galinha pode, por exemplo, afastar o ovo, ele pode rolar para um lado e esse líquido aí vai diminuir o impacto que ele tem sobre esse determinado organismo aí, tá? Já o córeo, ele vai ser mais externo, né? Ele está representado aqui, não sei se vai aparecer a minha... Não, não aparece a minha setinha aqui para ele, eu acho, não sei. Deixa eu ver se eu consigo... O córeo ele vai ficar mais externo, né? E ele vai revertir todos os outros anexos embrionários. Como ele vai revertir, ele vai ser responsável também por realizar as trocas gasosas, tá? As trocas gasosas vão ser feitas através do córeo, tá? Então, além de dar essa proteção aqui, né, contra a desidratação, a gente também vai ter aí a função de fazer as trocas gasosas desse organismo. Ele está representado mais ou menos aqui por essa linhazinha roxa, tá? Essa que está aqui mais externa. Tem a casca do ovo, aí tem aqui essa linhazinha roxa que fica aqui assim, ó. Ela é o córeo, tá bom? E a gente tem o alantoide. Pessoal, o alantoide ele está presente somente em répteis, aves e mamíferos. Ou seja, a gente não vai ter isso aí em outros grupos que não sejam esses três. É só nesses, répteis, aves e mamíferos. Essa parte, né, esse anexo embrionário aí, ele vai ser responsável por armazenar as excretas nitrogenadas, que foram aquelas que a gente falou agorinha, né? Que são aquelas excretas que são resultantes do nosso metabolismo. Então elas vão lá ser armazenadas dentro desse ovo aí, porque não tem para onde sair, né? Então ele tem que guardar em um local. Então ele vai lá, se alimenta do que está dentro do saco vitelínico e as excretas ele joga dentro do alantoide, tá? Em alguns organismos, esse alantoide aí, ele é fixado junto com o córeo, tá? A gente chama de alantocóreo, mas não precisa você saber disso não, é só uma curiosidade, tá bom? O alantoide, ele também vai atuar nas trocas gasosas, né? Com o ambiente, ele vai fazer com que este organismo troque gases com o ambiente. Beleza. E por último, a gente tem a placenta. Pessoal, a placenta, ela é um órgão que é exclusivo dos mamíferos, tá bom? Só mamífero possui placenta, tá? Nem todos os mamíferos vão possuir a placenta, como eu falei, né? Alguns não são placentários, mas se tem placenta, é mamífero, tá bom? Então, essa placenta aqui, ela vai estar associada ao córeo e ela vai ser responsável pelo quê? Pela troca gasosa, certo? Além disso, algumas outras substâncias elas podem passar através da placenta, como por exemplo, nutrientes, pode passar anticorpos, mas também pode passar vírus, bactérias, agentes causadores de doenças. Tudo isso aí pode passar através da placenta. Então, a placenta ela é uma relação, ela promove, né, uma relação muito íntima entre o feto e a mãe, né? É através da placenta que a gente vai ter aí uma série de trocas gasosas, troca de nutrientes, enfim. Em seres humanos, a placenta também é responsável por produzir alguns hormônios para manter a gravidez. Quando a mulher tem uma placenta, né, ela precisa manter a gravidez. Porque senão o ciclo dela vai continuar e ela vai acabar abortando o bebê. Então ela precisa produzir hormônios para manter ela grávida.
Logo, quem produz esse hormônio vai ser a placenta, beleza? Ok, pessoal. A gente encerrou por hoje essa parte aqui do conteúdo, tá? Essa parte de ocupação do ambiente terrestre. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Na verdade, eu vou abrir uma